Boa noite a todos, a todas. Que as bênçãos de Deus possam recair sobre nós nesse momento, nos protegendo, nos guiando. E vamos pedir a esse Pai de amor e misericórdia que possamos sair daqui hoje muito melhores do que quando aqui chegamos. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre a lei do trabalho. A lei do trabalho, ela está aqui no Livro dos Espíritos. Kardec, quando ele fez a codificação, ele escreveu esse livro, né, de perguntas e respostas. Então, os espíritos respondiam aos questionamentos de Kardec e dentro desse livro está a lei dos trabalhos, faz parte de uma das leis naturais. E o tema de hoje é: o trabalho é movimento sagrado da vida. Então, Joana de Ângeles, antes da gente fazer a nossa prece inicial, eu vou ler o que Joana de Ângeles, no livro Convites da Vida, disse a respeito do trabalho. Ela disse o seguinte: o trabalho é sempre veículo de renovação, processo dignificante em cujo exercício o homem se eleva, elevando a humanidade com ele. Sejam quais forem as tuas possibilidades sociais ou econômicas, trabalha. Trabalhando, estarás menos vulnerável à agressão dos males ou à leviandade dos maus. O trabalho é mensagem de vida, colocada na direção da criatura para construir a felicidade que todos perseguimos. Então, vamos neste momento, mais uma vez, em sintonia com o nosso Pai Maior, elevar os nossos pensamentos e agradecer, Senhor, pela oportunidade do trabalho que não nos falta. Trabalho no bem, na caridade, no amor, o trabalho profissional, pela oportunidade da nossa evolução, pela oportunidade de podermos conviver uns com os outros e aprender no nosso dia a dia os afazeres que é necessário para que possamos nos tornar seres melhores, sempre em busca da evolução. Que assim seja, graças a Deus. Pois bem, o trabalho é movimento sagrado da vida. E eu vou começar hoje com uma pequena história. Acredito até que seja uma história que muitos já ouviram, já conhecem, mas ela tem muito a ver com aquilo que nós vamos falar hoje. O tema é: empurre sua vaquinha. Um sábio passeava com seu discípulo numa floresta. E durante a caminhada, eles avistaram uma casinha ao longe e lá chegaram para ver os seus moradores. Chegando perto daquela casa, era uma casa caindo aos pedaços. O sábio olhou em volta, procurou animais, não tinha nenhum. Procurou uma horta, não tinha. Um pomar, muito menos. Era uma casa triste, caindo aos pedaços. E lá se encontrava um pai de família com a sua esposa, seus 3 filhos. O sábio, então, intrigado, numa floresta tão linda, um lugar assim jogado a esmo, perguntou a este homem: meu senhor, estou vendo que aqui não tem nada. Não tem um animal, uma criação, uma horta, não tem nada. Me diga, como é que vocês sobrevivem? O homem então olhou assim com aquele olhar triste e disse o seguinte ao sábio: nós temos aqui uma vaquinha. Essa vaquinha dá leite. Então todos os dias nós tomamos um pouco desse leite e o restante nós levamos na cidade vizinha, vendemos o leite e daí compramos o que vestir, o que comer e assim vamos sobrevivendo. Pois bem, disse o sábio. Saiu, chamou seu discípulo e voltaram pela estrada. No caminho encontraram a vaquinha daquele senhor. E o sábio rapidamente disse ao seu discípulo: pegue a corda dessa vaca e jogue ela no despenhadeiro abaixo. O discípulo não entendeu nada, mas, como um bom discípulo, seguiu a orientação do sábio, do seu mestre,
e jogou a pobre da vaquinha no despenhadeiro. E ele, sem entender nada, ficou até revoltado. Mas como que este senhor, meu mestre, um sábio, resolveu pedir para matar justa a vaquinha, o único sustento daquela família? Eu não entendo. Mas cumpriu com a tua missão. E assim passaram-se os dias, e ele com aquilo na cabeça, sem entender. Passado um tempo, anos depois, ele volta naquela floresta, o discípulo. Chegando lá, ele viu ao longe a casa e falou: o que será que aconteceu com essa família? Vou verificar. E do jeito que ele foi se aproximando daquela casa, ele viu, assim, abismado, que estava tudo muito diferente. A casa estava bonita, reconstruída. Ele foi chegando e viu então um lindo pomar com várias frutas verdes, maduras. Mais um pouquinho ele viu a horta. Tudo o que vocês imaginarem, lá estava naquela horta. Viu mais? Uma criação de galinhas. Viu cabeça de boi e ele ficou abismado. Ao olhar para casa, lá estava aquele senhor, a sua esposa, seus 3 filhos, já que não eram crianças, já homens feitos, mas todos muito bem vestidos, viçosos, transparecendo alegria naquele olhar. E ele, muito curioso, chegou aquele senhor de novo e perguntou: meu senhor, o que aconteceu? Há um tempo atrás não tinha nada. O que aconteceu para haver essa transformação na vida de vocês, em tudo o que está vendo aqui? Aquele senhor ainda com a mesma humildade, mas agora com um olhar vivo, feliz, falou para o discípulo: ah, sabe o que aconteceu? Aqui na fazenda a gente tinha uma vaquinha, mas a pobre coitada caiu no despenhadeiro e morreu. E aí, perdemos o único sustento que nós tínhamos. E o que aconteceu? Nós tivemos que nos virar. Nós tivemos que aprender a fazer tudo. Fazer coisas que antes pensávamos que não conseguiríamos fazer. Tivemos que lutar pelo nosso sustento de outra maneira. Então, aquilo que nós achávamos que era impossível, descobrimos que não eram. Tudo porque perdemos a nossa vaquinha. E a gente foi à luta. E a gente só tinha essa alternativa: lutar para vencer. E aí? Será que nós temos uma vaquinha dessa do nosso lado? Será que nós vamos precisar empurrar essa vaquinha? E assim começa a nossa reflexão com essa bela história que nos mostra o quanto o trabalho é importante, o quanto é importante nos conhecermos e conhecermos as nossas capacidades. E no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, Kardec, na questão 674, ele já começa perguntando: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Onde os espíritos respondem: o trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Ora, os espíritos deixaram muito bem claro que o trabalho é uma necessidade e é uma lei natural. E essa necessidade que os espíritos falam, devemos entender que são de 2 tipos, né? Porém, antes vamos entender o que é necessidade. Por que o trabalho é uma necessidade? Necessidade é a consciência de que nos falta algo, ok? Então, o trabalho, sendo uma necessidade para a nossa vida, no Livro dos Espíritos deixa claro, são 2 tipos de necessidades que nós, seres humanos, possuímos. É a necessidade material, né, o trabalho, nós precisamos trabalhar para suprir as nossas necessidades materiais. Quais são essas necessidades? É a necessidade para a nossa sustentação física. Nós, enquanto encarnados, que temos essa vestimenta, precisamos nos alimentar, comer, beber, dormir. Precisamos passear,
né? Precisamos adquirir os nossos bens, precisamos de algo, precisamos das coisas que nos faz ter a compreensão, a necessidade imediata de ser realmente suprida. Essa é a necessidade material do trabalho. Porém, existe a necessidade espiritual do trabalho. O que vem a ser essa necessidade espiritual? É que enquanto nós estamos trabalhando, nós estamos melhorando as nossas imperfeições. Estamos usando o nosso intelecto. Estamos evoluindo moralmente também, né? Porque nós estamos trabalhando e fazendo aquilo que realmente viemos fazer neste planeta. Porque quando nós nos dedicamos a algo, seja ele algo que eu almejei uma vida inteira ou não, mas estou trabalhando, estou me dedicando, isso faz com que o meu intelecto melhore, a minha moral se torne melhor. Porque quando eu não trabalho sozinho, eu trabalho por mim e pelo outro. É uma coletividade. Mas por que trabalhamos tanto? Às vezes passamos uma vida inteira trabalhando. Será que essa necessidade de trabalho é tão importante? Olha, Martins Peralva, no livro Estudando o Evangelho, ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre essas questões do trabalho, que além do trabalho ser para que supra as nossas necessidades materiais e espirituais, também vai suprir a nossa necessidade moral. Ele diz o seguinte: através do trabalho material, propriamente dito, dignifica-se o homem no cumprimento dos deveres para consigo mesmo, para com a família de Deus, que Deus lhe confiou, para com a sociedade de que participa. Pelo trabalho espiritual, exerce a fraternidade com o próximo e aperfeiçoa-se no conhecimento transcendente da alma imortal. No campo da atividade moral, lutará simultaneamente por adquirir qualidades elevadas ou, se for o caso, por sublimar aqueles com que já se sente aquinhoado. Então, quando nós trabalhamos, nós nos dedicamos, a gente quer mais trabalhar. Mas por que trabalhar tanto? Será que é um castigo? Será que Deus nos impôs o castigo de trabalhar? Não, muito pelo contrário. O trabalho é oportunidade de progresso, de evolução e, consequentemente, é a busca da nossa felicidade. Quando nós trabalhamos em algo que realmente nos faz bem, que nós almejamos, nós nos dedicamos. E ali nós damos o melhor de nós. Porque não estou trabalhando apenas para mim, estou trabalhando para uma coletividade. Mas, Ronise, e se é algo que eu não gosto? Eu estou trabalhando ali porque eu sou obrigada, eu tenho que trabalhar muito, eu preciso. Mesmo assim, quando é algo que a gente não gosta, mas estamos nos dedicando, estamos trabalhando, mesmo assim é um mérito nosso, porque nós estamos ali na labuta diária, porque nós estamos ali nos entregando a algo que Deus nos permitiu. Nós viemos perfeitos, nós viemos com saúde e nós podemos. E nós podemos trabalhar, podemos dedicar, né? E o homem ele busca naturalmente essa questão de que precisamos trabalhar para suprir essas necessidades e porque a civilização ele amplia as nossas necessidades. Vamos buscar ao longo do tempo quanta coisa já surgiu, quantas profissões novas, quantas oportunidades de conhecimento nós temos, né? E aí, mas será que no trabalho, na pergunta 675 do Livro dos Espíritos, né, faz a seguinte pergunta: não se deve entender pelo trabalho senão ocupação material? Não, o espírito trabalha como corpo, toda ocupação útil é um trabalho. Então esse trabalho, até agora a gente vem falando dessa questão do trabalho material, de você poder ir para o teu emprego, às vezes é trabalho braçal. Eu estou trabalhando mais do que aquele que faz o trabalho intelectual?
do que o pintor que se esmera em pintar o seu quadro, em fazer sua obra, do que aquele que está em frente ao computador o dia inteiro. Será que aquele trabalhador braçal, ele trabalha muito mais do que o outro? Depende, é o ponto de vista, nem sempre é assim. Porque às vezes aquele trabalhador braçal que está se doando, está se entregando daquela forma, muitas vezes ele almeja estar em frente de um computador. E o inverso também acontece. Mas cada um na tua missão, no teu trabalho, na tua doação para a coletividade, né? E aí a gente tem que pensar que não trabalhamos apenas materialmente. Nós trabalhamos também espiritualmente. Quando se fala, né, que quando a espiritualidade responde a Kardec, não, o espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação é trabalho útil. Trabalhamos como e quando? Quando nós estamos evoluindo, quando no nosso sono nós nos desprendemos do corpo físico e continuamos trabalhando. Trabalhamos no exercício de uma atividade material, objetivando recursos também materiais, óbvio, para atender essas nossas necessidades, colaborando no desenvolvimento do nosso planeta, porque o trabalho tem essa função, o nosso trabalho tem a função de desenvolver o nosso planeta, né? Mas também espiritualmente, quando nós trabalhamos, nós estamos nos renovando moralmente e também participando, óbvio, dessa moralização do planeta. Joana de Ângeles, ela se refere ao trabalho da seguinte maneira, já partindo para o lado da oração, desse trabalho espiritual, de doação, de entrega, ela diz o seguinte: o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Então, quando nós oramos, quando nós nos dedicamos para esse trabalho espiritual, nós estamos corrigindo as nossas imperfeições e auxiliando o próximo. Já na pergunta 680 do Livro dos Espíritos, Kardec faz o seguinte questionamento: não há homens que são incapazes para o trabalho, qualquer que seja, e cuja existência é inútil? Responde os Espíritos: Deus é justo e não condena senão aquele cuja existência é voluntariamente inútil e vive na dependência do trabalho dos outros. Ele quer que cada um se torne útil segundo as suas faculdades. Ou seja, quando Kardec pergunta se existe alguma existência que é inútil porque a pessoa não pode trabalhar, os espíritos respondem: não, não é assim. Todos têm uma utilidade. Aqueles que porventura não conseguem trabalhar usando seu corpo físico totalmente, ele vai usar o seu intelectual. Aquele que não pode trabalhar nem com um nem com o outro, praticando a lei da caridade, nós estamos numa sociedade, outros trabalharão para suprir a necessidade daquele que não pode. Mas de nenhuma maneira a sua existência é inútil. Não é porque não pode trabalhar que será inútil. Não, ele está ali para cumprir uma missão nos planos de Deus, na evolução do nosso planeta. Deus é justo, como diz no início. Se Deus é justo, ele sabe exatamente aquilo que cada um necessita para essa evolução. E é sempre bom, meus irmãos, recordarmos que tem a parábola dos trabalhadores da vinha, né? Que ali naquela parábola em que não conhece. Essa parábola é aquela que fala, que chama, né, os trabalhadores da última hora, na verdade, para ficar mais claro para a gente lembrar o que é a parábola dos trabalhadores da vinha. Quando o Senhor sai a buscar os trabalhadores em várias horas do dia e todos recebem o mesmo salário. É isso que nessa pergunta os espíritos responderam: não importa em que momento você é chamado ou como você é chamado, todos receberão o salário necessário e justo, ou seja, a evolução, o crescimento, a sua melhoria, né? Vamos lembrar também que o Mestre Jesus, ele foi um espírito muito evoluído, que aqui esteve,
e que ele trabalhou também. Ele aprendeu o ofício com seu pai, José. Ele era carpinteiro. Então, olha só, se ele, um espírito muito evoluído, trabalhou, imagina nós que estamos aqui buscando, né, essa perfeição. Assim como Jesus, os seus seguidores, seus apóstolos, também tinham suas funções, eles também trabalhavam. Vamos citar o exemplo de Pedro, que era pescador, e Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era tecelão. Então, ele, depois que ele se converteu, né, como todos sabem, a história de Paulo de Tarso, quando ele se converteu, ele exerceu a função de tecelão até a sua morte. E assim ele levou a palavra de Jesus para todos os lugares, sempre trabalhando, jamais deixou de exercer a sua profissão. E assim somos nós. Então, todo esse ensinamento trazido por Jesus, falando sobre o trabalho, esse trabalho na vinha de Jesus, somos nós esses trabalhadores na vinha de Jesus. O trabalho, ele é muito importante para a nossa evolução. E assim, o mais importante do que o trabalhar é como trabalhamos. O amor que nós dedicamos a esse trabalho, aquilo que nós fazemos. Então, assim, meus irmãos, não é exatamente o que nós trabalhamos, como nós trabalhamos, né, que vai fazer essa diferença. É a maneira que exercemos essa profissão. Desde o mais humilde até a profissão mais elevada. Se nós temos amor, se nós temos esse sentimento de dedicação, isso é o que importa nesse momento, quando nós estamos trabalhando na vinha do Senhor. Porque na vinha do Senhor, quando nós falamos de trabalho, não é só o espiritual, é o trabalho do dia a dia, é a amorosidade que dedicamos para com o próximo, para conosco, porque nós precisamos evoluir, nós precisamos crescer. E é o trabalho que dignifica o homem, é o trabalho que faz com que nós consigamos crescer, enxergar o outro, enxergar a nós mesmos como seres em evolução. Quantos de nós, às vezes, sem emprego, né? A gente fica num desespero enorme, a gente fica em casa batendo a cabeça, preocupado, mas aí se nós elevarmos o pensamento e pedir, Pai, me auxilie, eu quero trabalhar na vinha do Senhor, eu preciso do emprego, é o que fala essa parábola, né? Poxa, aquele que foi chamado à última hora, ele queria trabalhar, apenas não tinha sido chamado. Então, quando nós nos preparamos para isso, o trabalho, ele vem, seja ele da maneira que for, e devemos exercer com muito amor, com muita gratidão. Então, não basta apenas executar a tarefa, nós devemos fazer, sim, de boa vontade. É exercer, sim, essa verdadeira tarefa, que é o trabalho, que está na lei do trabalho, quando nós estamos nos dedicando a esse processo evolutivo, espiritual e moral. E merecemos repouso? Merecemos. Quem muito trabalha precisa do descanso físico? Precisa. Porém, devemos lembrar que Jesus, ele disse, né, em algum momento, em um momento do Evangelho, meu Pai trabalha e eu também. Jesus nunca parou. Nós devemos saber os limites do nosso corpo físico, das nossas necessidades, ter nosso período de repouso, mas não estagnar. Nós devemos sempre evoluir nesse sentido, buscar nas leis divinas, nas leis naturais de Deus, a nossa missão nesse planeta, o nosso entendimento do que é o trabalho, que como o trabalho é importante, que como o trabalho faz com que a gente cresça como ser humano, que cresça diante dos olhos do Pai. Essa é a nossa missão, porque quando nós trabalhamos, ajudamos o próximo, ajudamos o planeta. Por isso estamos aqui. A lei do trabalho é simples, é não ter preguiça, não ser acomodado, é sempre olhar para frente e dizer, olha, eu posso mais. Olha a história da vaquinha. Quando aquela família se viu sem um único sustento, eles buscaram, usaram o intelecto deles para se melhorar. E moralmente, com certeza, cresceram naquele momento,
quando deram a oportunidade um ao outro para exercer alguma atividade laboral. Isso é muito importante. Essa é a lei do trabalho. E Joana de Ângeles, mais uma vez, ela diz o seguinte no livro Episódios Diário: o trabalho é dom da vida que dignifica e mantém o homem. Em toda parte, o trabalho se impõe como lei mantenedora do equilíbrio. Sem ele, tudo retornaria ao caos do princípio e os objetivos superiores naufragariam no tédio e na ociosidade doentia. Então, quando nós trabalhamos, nós nos ocupamos a nossa mente, fazemos nosso exercício físico, mental e espiritual. Esse é o caminho para a nossa evolução, para o nosso entendimento do que é o trabalho. Como eu disse, do mais simples até aquela função de mais responsabilidade. Mas se a gente não tem amor naquilo que faz, tudo se torna perdido. Por isso que o trabalho é movimento sagrado da vida. Nós estamos aqui para viver, para aprender, para evoluir, e o trabalho é o que assim nos auxilia muito para que essa evolução exista, para que nós possamos nos tornar seres melhores. E eu convido a todos para que possam buscar no Livro dos Espíritos o capítulo 3º, para ler melhor e entender. São várias perguntas na lei do trabalho. Isso aqui é um aprendizado enorme, né? Esse Livro dos Espíritos e todos os outros livros básicos da doutrina. Mas como o tema hoje foi específico, eu convido vocês a lerem esse capítulo e aprenderem um pouquinho mais, caso tenha ficado alguma dúvida. Então, eu convido a todos para fazer a nossa prece de encerramento. Vamos fechando os nossos olhos. Mais uma vez, agradecendo ao Pai de amor e de misericórdia, a oportunidade do progresso moral, espiritual. Agradecer pela oportunidade do trabalho e pedir, Senhor, que nunca nos falte. Que esteja sempre ao nosso lado, nos envolvendo, nos mostrando o caminho a seguir. Que esse trabalho, Senhor, que temos, seja nossa jornada de crescimento, essa jornada evolutiva. Que possamos trabalhar não só materialmente, mas espiritualmente, sempre. Cuidando do próximo, cuidando dos nossos familiares e de nós mesmos. Porque é tão necessário, Senhor, que tenhamos esse entendimento, que tenhamos à nossa volta o trabalho, para que tenhamos um caminho a seguir. Gratidão, Senhor, que possamos todos sair daqui hoje mais tranquilos, serenos, que possamos, Senhor, ter em Ti o nosso amparo, o nosso sustento. Que assim seja, graças a Deus.